A iniciar os trabalhos da noite acerca do tema Advocacia de Estado e a viabilização das políticas públicas, chamamos o deputado federal de Pernambuco, Paulo Rubens Santiago, que terá aproximadamente 15 minutos para o seu discurso. Muito boa noite a cada um e a cada uma de vocês. Eu cumprimento o meu particular consultor de projetos legislativos, doutor Heráclio, que a 6 mãos com o doutor Filemon, me ajudou a apresentar um projeto já aprovado na Câmara dos Deputados e que se encontra no Senado, o projeto 5696, que trata do combate à lavagem de dinheiro oriunda dos paraísos fiscais. Quero cumprimentar o doutor Tadeu Alencar, que conheci como procurador adjunto do doutor Manuel Felipe Brandão, quando, na condição de vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação, convidávamos a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 2005, para discutir conosco a situação da dívida ativa tributária da União. Cumprimentar todos os demais integrantes da mesa, saudar todos os procuradores, procuradoras, saudar os companheiros de Pernambuco, dizer que é uma satisfação muito grande recebê-los em Pernambuco, em Pojuca, no distrito de Nossa Senhora do Ó, na praia de Porto de Galinhas. Muitas pessoas não sabem dessa geografia explícita. E eu quero também dizer que Pernambuco é um estado sui generis na geografia política desse país e na geografia cultural desse país. Por aqui passaram e aqui nasceram algumas das figuras mais importantes, sem nenhum demérito aos vizinhos e aos representantes das demais regiões do país, mas a gente acha importante, inclusive, lembrar da luta, dos compromissos e dos exemplos que foram deixados por figuras como o professor Paulo Freire, o nosso maior educador, figuras como Gregório Bezerra, o homem de ferro e flor, figuras como Francisco Julião, advogado das Ligas Camponesas do Engenho Galileia, como o sociólogo Josué de Castro, autor de Geografia da Fome, e que morreu, acima de tudo, de desgosto no exílio, impedido que foi pela ditadura militar de voltar ao país. Lembrar de João Cabral de Melo Neto, já foi aqui dita parte da sua obra, do sociólogo Gilberto Freire, Joaquim Nabuco, Frei Caneca, mas também de outros nordestinos que por aqui passaram e aqui deixaram a marca dos seus sonhos, da sua utopia. Aqui já foi feita referência ao ex-governador Miguel Arraes, cearense. Eu quero lembrar da figura de um outro cearense, Dom Helder Câmara, que aqui foi arcebispo e aqui enfrentou a ditadura. Mas quero lembrar do nosso grande mestre paraibano, que por aqui passou e deixou no governo de Juscelino um exemplo de sonho de construção da soberania nacional, o nosso grande mestre Celso Furtado, a quem acabo de homenagear, aprovando na Comissão de Cultura um projeto de lei que vai transformar Celso Furtado no patrono da economia brasileira. E me refiro a essas figuras porque a passagem de cada um desses brasileiros, pernambucanos, nordestinos, pela história, é uma passagem que se renova. Nós estamos realizando esse 13º Congresso numa conjuntura, ao mesmo tempo, promissora, mas profundamente preocupante. Todos aqui são testemunhas que, nos últimos meses, alguns temas estão ocupando com destaque as manchetes dos jornais, os noticiários pelo rádio, pela televisão, todos girando em torno de um planeta chamado a questão fiscal. Há discursos que propõem o endurecimento da gestão fiscal por parte do governo brasileiro, há discursos que propõem políticas de desoneração, embora estejamos praticando a mais alta taxa de desoneração tributária da história dos tributos no Brasil, e há aqueles que defendem, com todas as suas forças, o primado absoluto da tese da responsabilidade fiscal. E eu me alinho com alguns no parlamento e fora do parlamento, nas universidades e no jornalismo econômico, que entendem que estabilidade monetária e responsabilidade fiscal são temas tão importantes quanto passíveis de manipulação. Nunca se fez tanta manipulação no país em torno da matéria fiscal e da matéria tributária.
Ainda bem que o Simprofaz construiu e lançou ao país a figura do sonegômetro, porque eu já tinha me cansado da publicidade em torno do impostômetro, que eu batizei de demagogímetro. Porque nunca se viu tanta manipulação da questão tributária, como eu escrevo no artigo que está publicado nesta revista que vocês recebem, em torno da questão tributária. Fala-se a exaustão que nós temos uma elevadíssima carga tributária, bate-se exaustivamente na questão da carga tributária, quase que criando uma consciência perversa na população de que pagar imposto é um saco, que ninguém deveria pagar imposto. Basta que um destes bem-afortunados que vivem com carros importados, em apartamentos de luxo ou nos bairros planejados mais caros das grandes cidades, sofram um infortúnio de ser assaltado num sinal de trânsito, ele vai perguntar, cadê a segurança pública? Ou passe horas no engarrafamento, vai perguntar, cadê a mobilidade urbana? E assim são muitas as perguntas daqueles que acham que o Estado não tem que arrecadar, que o tributo é uma chaga e que a política fiscal é um garrote no pescoço do bom contribuinte. Então nós vivemos sob a égide de um conjunto de dogmas, travestidos de interesse público. Eu, há 18 anos, presidi na Assembleia Legislativa de Pernambuco uma CPI da evasão fiscal. Num Estado que ainda hoje tem uma parte preponderante da sua economia carregada pelo setor sucroalcooleiro. O plantio da cana-de-açúcar, a industrialização do açúcar e do álcool. E vi, para o meu espanto, deputado de primeiro mandato, oriundo das lutas do Sindicato da Educação, o tamanho e o peso da sonegação que era praticado pelo setor sucroalcooleiro. 2 anos depois, naquela esteira dos processos de privatização dos bancos estaduais, deflagramos um processo de investigação do balanço do Banco do Estado de Pernambuco, o antigo Bandep. E lá estavam os mesmos. Aqueles que antes, 2 anos atrás, eram os campeões de sonegação do ICMS, 2 anos à frente, em 1997, eram os principais responsáveis pelos créditos em liquidação e prejuízo, empréstimos tomados e não pagos ao Banco do Estado, às usinas e destilarias. E de lá para cá nós vimos de que maneira operam os contribuintes, entre aspas. De que maneira eles administram a esfera administrativa e tributária. De que maneira, ao final do processo, eles colocam mais uma pedra no meio do caminho, recorrendo a mandados, impedindo a ação da Procuradoria. E de que maneira, muitas vezes, ao final do trajeto, se encostam num poder judiciário que ainda continua distante da sociedade, que não vê o imposto como patrimônio público e não vê a sonegação fiscal como crime, nem contra um atentado aos direitos humanos. Porque num país em que a receita é vinculada especificamente para a saúde e educação, a sonegação é uma forma de privar o Estado de prover bens de qualidade, essencialmente aqueles contidos no artigo 6º da Constituição Federal. E eu destaco aqui, sumariamente, a saúde e a educação. Por isso é que nós, desde que eu cheguei ao Parlamento em 2003, nos identificamos, primeiro com a tese do Ministério Público, que a corrupção é um crime contra os direitos humanos, e a sonegação, porque é um crime pré-patrimonial, do ponto de vista do erário, também é um crime contra os direitos humanos. Mas como eu escrevi nesse artigo, em 2003, na primeira comissão especial para a discussão da reforma tributária, o que eu mais ouvia no plenário daquela comissão era deputados e deputadas dizendo: quem não sonega não sobrevive. Houve o caso até de um deputado que bateu no peito e disse: eu sonego, sou empresário, estou ensinando meu filho a sonegar. Então esse é um país que agora teve 25 anos da sua Constituição, 124 anos da República, que vem de 322 anos de colônia. E a transformação da colônia no império não substituiu as estruturas da colônia por estruturas emancipatórias. E dos 124 anos da colônia, só em 2 momentos nós tivemos a constituição de cartas constitucionais com alguma participação popular, em 46 e em 86. Então nós vivemos uma imensa disputa em torno do que é o Estado, a quem serve o Estado, de que maneira o Estado tem que estar estruturado. Até o início do século XX, a grande referência da luta de classes era a classe operária e o patronato. Com a Constituição dos Estados Nacionais,
com a consolidação da luta pelos direitos sociais a partir da sociedade civil, dos movimentos sociais, a disputa em torno do Estado passou a ser a disputa em torno dos orçamentos públicos. Então, de um lado, nós vivemos a brutalidade de uma carga tributária regressiva e indireta, dos inúmeros meandros que permitem aos grandes contribuintes se safarem da incidência da carga tributária e anualmente serem incorporados no Refis. Eu já disse e vou repetir, eu batizei o Refis de Regime Especial de Fomento e Incentivo à Sonegação. Refis. Né? E, do outro lado, a brutalidade do destino da carga. E aí nós nos alinhamos com inúmeros dos nossos mais queridos economistas, acadêmicos, professores. Vou começar falando aqui da prata da casa, a nossa querida Tânia Bacelar, mas também o Fernando Ferrari, lá do Rio Grande do Sul. Quem for do Rio Grande do Sul talvez o conheça, da Federal do Rio Grande do Sul, o professor Beluso, de São Paulo, o João Sixu, da Federal do Rio de Janeiro, e outros, que têm denunciado a mesma lógica da ditadura do pensamento único no campo tributário feito pelas elites é a lógica do sistema financeiro no campo da política monetária. Só se combate a inflação com alta taxa de juros. Transformou-se uma teoria monetária, que é o combate à inflação com a taxa de juros, numa lei de responsabilidade fiscal. É como se, de repente, nós tivéssemos 10 técnicas de operação do coração e a Dilma baixasse uma medida provisória dizendo que só se pode operar o coração de uma única forma. É o que aconteceu com a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Uma teoria monetária foi transformada em lei complementar. Independente das contribuições acadêmicas, das teses e das concepções de que a inflação nem sempre é inflação de demanda. O próprio IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação no regime de metas de inflação no Brasil, tem 9 componentes, dos quais alimentos e preços administrados, via de regra, quando se elevam, não sofrem nenhuma interferência da taxa de juros. Mas estão a Globo News, a CBN, a Miriam Leitão, o Sardenberg, o Jornal Valor, o Estadão, a Folha de São Paulo e outros, a martelar reiteradas vezes de que só se combate a inflação com taxa de juros. E a taxa de juros, que é nada mais, nada menos do que um mecanismo de remuneração do capital e de transferência de renda da sociedade para os mais ricos. Então, é a dupla brutalidade que nós vivemos no país. A primeira, uma carga tributária, da qual os mais espertos, os mais ricos, se safam. Uma tributação regressiva e indireta, que atinge os assalariados e as famílias que dependem do consumo para sobreviver. E, do outro lado, feito o disco de vinil, lá do A, lá do B, o destino da carga tributária hoje, de 40% a 48% dos recursos do Tesouro vão para os serviços e encargos da dívida pública. É o gasto de péssima qualidade. Então, num país como esse, consolidar o Estado com carreiras típicas, com carreiras estruturais, fazer da administração tributária uma espinha dorsal do Estado a favor da sociedade, é um imperativo ético para quem faz a lei, para quem defende o primado do Estado democrático de direito. Garantir que os procuradores da Fazenda, garantir que a Advocacia Geral da União, garantir que o Estado ele tenha estruturas que não são abaladas, sequer arranhadas por decisões democráticas que botam e tiram o governo A, B ou C, coligação A, B ou C, é uma necessidade fundamental para a defesa da sociedade. Vocês já imaginaram se o cargo de procurador da Fazenda não fosse mediante concurso público ocupado? Vocês já imaginaram se nós não tivéssemos as carreiras jurídicas de Estado? Eu coordenei terça-feira uma audiência nacional sobre os fundos estaduais e municipais de previdência. Os fundos municipais não têm nenhuma repercussão na mídia nacional. Com os estaduais são 10 milhões de servidores com ativos de 200 bilhões nos seus fundos. Ao meu lado estava o doutor Leonardo Rolim, secretário de Previdência Social do Ministério da Previdência. E nos foi dada toda a planilha do que significou a vigência do período do Estado mínimo. O esvaziamento do Estado, o esvaziamento das carreiras, a retenção dos concursos públicos. Nós, que há 40 anos tínhamos 6 servidores na ativa para um aposentado, temos hoje menos de 2 para 1. 1,7 na ativa para um aposentado. Ou seja, o desmonte do Estado
além de ser uma tese fascista, que priva a sociedade de ter um Estado com competência de garantir os direitos fundamentais, combater as desigualdades regionais e garantir a soberania do país no contexto da economia internacional, o desmonte do Estado é uma tese burra do ponto de vista da contabilidade previdenciária. Você desmonta o Estado, você priva a continuidade e a expansão das carreiras para prestar o serviço público de qualidade e você reduz a proporção de ativos para os inativos. Qual é o resultado? Déficit financeiro nos fundos de previdência, déficit atuarial e os encargos pesadíssimos nas contas dos tesouros dos municípios e dos estados. Então, eu creio que esse congresso ele se realiza num momento extremamente oportuno, num momento singular, em que nós temos o desafio de construir uma ampla aliança política nacional em torno do enfrentamento desses dogmas travestidos de ciência. Dizer, como se diz ao país, que a nossa carga tributária é astronômica e querer que alguém no governo federal faça mais do que pode fazer, ou criticar, porque com essa carga tributária o país não está conseguindo se desenvolver, é preciso ir numa outra direção. Como é que os países nórdicos, como é que a grande Europa do Norte conseguiu o estado de bem-estar social se não tivesse tido uma carga tributária nos patamares que eles têm? Como é que se financia o Estado? Como é que o Estado provê educação pública de qualidade? Não nos embriaguemos com as expectativas de que o Brasil possa vir a ser a quinta ou a sexta economia. Há 40 anos, os mais novos não se lembram disso, nós vivemos a fase do milagre brasileiro. O Nordeste, especialmente, cresceu a taxas de PIB acima do Japão, da Coreia, de países do hemisfério norte e de países europeus. Eu lhes pergunto, por que cresceu a taxas superiores? Superou as suas desigualdades, a sua precariedade dos indicadores sociais de desenvolvimento de renda? Há 3 anos, era presidente do IPEA o economista Márcio Postman, com quem nós trabalhávamos intensamente, e o IPEA concluiu um estudo sobre a crise financeira mundial e seu impacto na pirâmide salarial brasileira. E esse estudo, entre outras coisas, revelou o padrão de pobreza das regiões metropolitanas do Brasil. A região metropolitana do Recife, 14 municípios, 3 milhões e meio de habitantes, tem 51,7% da população abaixo da linha de pobreza. A região metropolitana de Porto Alegre tem 26,7% da população. Mas isso é porque o Recife é mal localizado no mapa? Não. Isso é porque o Recife, Pernambuco, o Nordeste, são herdeiros de um modelo de ocupação do território, de um modelo de economia calcado na monocultura. Naquilo que no hino nacional, quando eu canto, me dá arrepio. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ou como escreveu o Pedro Vaz de Caminha, em se plantando tudo dá. Economia primária não é futuro para ninguém. O futuro é garantir o acesso pleno à educação, o acesso aos direitos sociais com qualidade, garantir poupança fiscal para financiar ciência e tecnologia, não ficarmos eternamente como exportadores de produtos primários, importadores de bem de capital. Anteontem, o jornal Estado de São Paulo publicou: o Brasil é o 4º destino de investimentos internacionais. Só que lá fora, os investimentos vão para a ciência e tecnologia, inovação tecnológica. Aqui estão vindo para o varejo, para o consumo. E agora nós começamos a ter déficit comercial com a Europa, o que nunca tivemos. Então nós temos, portanto, um desafio fundamental. Republicanizar a República e federalizar a federação. E democratizar a democracia. Sem Estado democrático, de fato, sem Estado constituído de carreiras essenciais, que não sofre interferência do mercado, nem das coligações de plantão, nem das oligarquias históricas, nós não vamos ter condições de defender a sociedade. Por isso é que lá no Congresso eu me alinho com alguns parlamentares que têm uma relação intensa com o Simprofaz, com o Sindifisco Nacional, com a Anfip, Associação Nacional dos Antigos Auditores da Previdência Social, hoje Receita Federal do Brasil, que são os nossos guardiões em defesa da Seguridade Social, em defesa do fisco, da administração tributária, da Fazenda Nacional, como espinhas dorsais, pilares de um Estado ético, competente, profissionalizado, capaz de servir à sociedade. E eu quero, por fim, dizer que vocês são testemunhas de que o Congresso vem passando por
por alguns momentos muito ruins. Na minha avaliação, há um processo crônico de degeneração da representação eleitoral sob influência da corrupção, da administração pública, sob influência do Caixa 2, do financiamento privado, mas nós somos como siris na lata. Essa é uma expressão muito pernambucana. Siri na lata é brabo. O siri na lata, por mais que ele saiba que ele vai morrer na água morna, ele não se dobra a quintura da água, ele continua querendo subir para cair fora da lata. Tem até um grande bloco de carnaval de Olinda, o siri na lata. Tadeu sabe disso. Eu quero, portanto, dizer que nós estamos lá, à disposição de vocês. Nós estamos lá tentando construir a pauta fiscal de uma maneira emancipatória. A construção do sonegômetro veio em boa hora para que nós enfrentemos a demagogia, a mistificação do impostômetro e dizer que o Brasil pode, sim, mudar a sua política tributária. Eu tenho escrito, tenho publicado, tenho combatido essa desoneração desbragada, que não é acompanhada de uma relação de custo-benefício. Vocês compararem a escalada da desoneração de 2008 para cá, a escalada da emissão de títulos públicos para capitalizar o BNDES, para ceder crédito subsidiado à indústria. E como é que nem uma coisa nem outra, nem a desoneração da folha do INSS geraram agora o crescimento do PIB, alguma coisa há de errado. Porque são 3 grandes pilares de incentivo ao capital. A desoneração da folha do INSS, as desonerações do IPI, do Imposto de Renda, da COFINS, os créditos subsidiados do Tesouro ao BNDES, que quem paga a conta é a sociedade, porque o Tesouro é um desenho, e nem por isso o PIB dispara como se esperava. Então, essa é uma questão que merece ser discutida, e eu concluo aqui dizendo da minha satisfação. Eu estive no 4º Congresso, ainda bem que não envelheci tanto do 4º para o 13º, pelo que eu vi ali, mas nós estamos aqui para reafirmar essa relação de construção com o Simprofaz, com o Sindifisco Nacional, com a Anfip. Falava aqui com o Toninho do DIAP. O DIAP é um grande parceiro nosso parlamentar, que nos ajuda, que contribui com o debate qualificado. Eu espero que é dessa relação construtiva por um país democrático, soberano, por um Estado a serviço da sociedade, que nós consigamos vencer os dogmas dos interesses das oligarquias, dos interesses do mercado, dos interesses financeiros, porque o Brasil pode e deve caminhar na direção de um Estado consolidado, da profissionalização do serviço público, das carreiras essenciais à sociedade, construindo com soberania, como dizia Celso Furtado, os rumos do seu desenvolvimento. Então, sejam bem-vindos a Pernambuco, ao município de Pojuca, ao distrito de Nossa Senhora do Ó, à Vila de Porto de Galinhas. Um bom congresso para todos, contem conosco. Obrigado.